Cara há 70 anos e rachara em um dia de verão, apesar da umidade relativamente elevada como era habitual em nossa casa. Se o fato houvesse ocorrido perto da lareira acesa, em dia de inverno frio e seco, seria compreensível. Mas o que teria ocasionado uma tal explosão? Há casos estranhos, pensei finalmente. Minha mãe falou com a voz de sua personalidade número 2. Sim, deve significar algo. Estava impressionado e, ao mesmo tempo, contrariado por não compreender de forma alguma o que havia acontecido. Passaram-se 14 dias e, em uma tarde, Jung, voltando para casa, encontrou sua mãe e sua irmã bastante agitadas. Novamente, havia acontecido um estalo, mas, desta vez, não havia sido na mesa, pois o barulho viera do bufete, um móvel do século XIX. As mulheres haviam examinado o móvel exaustivamente, entretanto, nada encontraram que justificasse o estranho ruído. Jung, a pedido de sua mãe, examinou o interior do móvel e, ao fazê-lo, encontrou uma faca com a lâmina quase que inteiramente partida. Intrigado com o acontecimento, Jung levou a faca a um cuteleiro renomado que vivia em sua cidade e pediu a ele que examinasse o material. O homem observou cuidadosamente os pedaços da faca e concluiu que não havia defeito no aço que justificasse o acontecido. Na opinião do especialista, a faca havia saído partida por uma pessoa que a houvesse forçado na fenda da gaveta ou a tivesse atirado do alto, sobre uma pedra. O homem terminou a sua avaliação dizendo: é puro aço. Não poderia quebrar à toa. Pregaram-lhe uma peça. Todas essas coisas surpreendentes, muitas outras que ainda veremos, parecem toques dados pelo plano espiritual no sentido de despertar Jung para os fenômenos mediúnicos, o que é mais importante, para a tarefa que deveria executar na Terra em prol da causa espírita que Allan Kardec havia iniciado com a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, que precisava avançar cada vez mais, principalmente, no espaço da universidade e, particularmente, no campo da psicologia. Capítulo 4 – O caso Helena Preisswijk. A personagem que dá nome a este capítulo, Helena Preisswijk, era uma prima de Jung que, na época em que se passam esses acontecimentos, estava com 15 anos. Helena possuía uma mediunidade florescente e a sua família, que parecia apreciar e mesmo incentivar as práticas mediúnicas, passa a realizar sessões espíritas, naturalmente sem qualquer método ou critério, como é comum às sessões mediúnicas em que predomina a simples curiosidade. Estas sessões aconteceram no presbitério de Kelin, Ningen, e foram organizadas por Emilie Jung, mas sem o conhecimento do marido que, por aquela ocasião, ainda se encontrava encarnado. A primeira sessão aconteceu à noitinha. Em seu livro sobre Jung, Frank McLean acusa o seu biografado de ter manipulado a informação sobre a data desta sessão. Diz ele que Jung coloca a sessão em 1889, 4 anos depois da data verdadeira. Critica também o psicólogo suíço por ter dito que a sessão foram realizadas sob rígido controle científico quando, de fato, foram questões familiares sem qualquer tipo de controle. Nas sessões de 1895, Helena Preisswijk teria entrado em contato com os avós paternos e maternos de Jung já desencarnados. Incorporada, a moça assume o estilo, a voz e o tom professoral de Samuel Preisswijk, o que seria difícil para uma quase menina fazer. Aproveito esta oportunidade para chamar a atenção do leitor para um fato que nos parece importante. Refiro-me à frase de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707 a 1778, que em seu livro Discours sur l'Style declara que o estilo é o próprio homem. Todas as vezes que se fala de mediunidade em que alguém assume o estilo de uma outra pessoa a ponto de tornar conhecida a identidade do espírito comunicante, é de nosso ponto de vista, uma evidência considerável da autenticidade do fenômeno.
Na literatura mediúnica o maior exemplo desta fato é o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier que se intitula O Parnaso do Além-Túmulo. Vamos, porém, voltar à nossa narrativa. Nesta mesma sessão, a moça incorporada falava um alemão erudito, ao invés do dialeto suíço da Basileia. Na Suíça se fala, além dos dialetos locais, o francês e o italiano. Portanto Helena não falava alemão e, muito menos, erudito. Ao fim de cada uma dessas sessões, a moça estava segura de que espíritos desencarnados falavam através dela, contudo, não sabia dizer o que lhes haviam dito. Em 1897, houve novas sessões e nelas se manifestou, mais uma vez, o velho pastor Samuel Preisswijk. Nesta oportunidade, o avô de Jung traz um tipo de mensagem proselitista na qual fala da necessidade de uma pátria para os judeus e na conversão de israelitas ao cristianismo. As pessoas presentes, diz MacLean, ficaram confusas porque, em vida, Samuel havia sido um sionista convicto, ardente defensor do judaísmo, sendo incapaz de propor algo como a conversão de seu povo à religião do crucificado. As sessões continuaram e Helena passou a apresentar um novo tipo de transe que Jung chamou de estado de semissonambúlico, no qual ela permanecia inteiramente consciente enquanto dava suas comunicações. Então se manifestou uma nova personalidade que apresentou sob o nome de Vênis. Este espírito comportava-se como uma ladí, equilibrada, calma, tranquila, segura de si, em franca oposição à personalidade do médium, que era imatura, dada a frivolidade e bastante instável. Essa entidade costumava dirigir-se às pessoas presentes, fazendo revelações sobre as suas vidas passadas. Durante uma das sessões, Jung chamou a atenção de sua prima para um livro, então em voga, que se intitulava Tissa Yerisoff Prevost, a vidente de Prevost. Depois disto o comportamento de Vênis mudou e ela passou a se comunicar em uma língua estranha, mistura do francês com o italiano. Conta que fizera viagens ao planeta Marte, descrevendo máquinas voadoras lá existentes e os canais do planeta vermelho. Conta que havia viajado até as longínquas estrelas e aprendera a comandar os espíritos negros. Samuel Preisswijk continuou a se manifestar funcionando como guia do médium e fazendo sermões de ordem moral. Com a continuidade das reuniões, um grande número de espíritos passou a se comunicar através de Helena, uns falantes exuberantes e outros, caladões e macambúzios. Havia também uma série de mensagens reveladoras sobre as vidas de Helena, ou melhor dizendo, de Vênis. Depois de ter sido uma jovem seduzida pelo poeta Goethe, seguem-se encarnações como a vidente de Prevost, o bisavô de Jung, Madame Walowski, no século XVIII foi acusada de feitiçaria e queimada em uma fogueira e condessa de Effenberg. Finalmente, teria vivido no primeiro século de nossa era como mártir cristã durante a perseguição de Nero. Em muitas de suas encarnações, Vênis havia tido uma grande quantidade de filhos, o que criava uma verdadeira teia de relações, formando uma complicada genealogia. De quando em quando, ela gostava de fazer revelações inusitadas. De uma certa feita, disse a Jung que uma das amigas dele havia sido, no século XVIII, uma terrível feiticeira especialista em envenenamentos. Ela teria conhecido Jung em Paris, durante essa vida como envenenadora. Em outros momentos, Vênis se arvora em doutrinadora e reveladora das coisas do mundo espiritual. Ensina, então, que o mundo dos espíritos era formado por 7 círculos. Luz e trevas fazem parte do terceiro círculo. A matéria existe apenas no segundo círculo. A força luminosa desses círculos aumentava ou diminuía conforme o maior ou menor afastamento da força primária. A situação ficou bem mais grave quando Helena começou a ter manifestações fora das sessões. Em uma certa, ela aparece no quarto de Jung vestida sumariamente. Em outra oportunidade,
Jung convidou alguns de seus colegas da universidade para assistirem às sessões de materialização feitas por sua prima. Naquela ocasião ela fez aparecer alguns objetos que teriam sido transportados por espíritos. Em uma das reuniões, porém, um dos estudantes amigo de Jung surpreendeu Helena em flagrante, tirando de sob a saia um dos objetos supostamente transportados por espíritos. Logo em seguida, Jung percebeu que a sua prima havia se apaixonado por ele e isso o aborreceu sobremodo, fazendo por fim as sessões. O que se pode pensar sobre todos esses acontecimentos? Para Jung as sessões com a prima foram interessantes porque ela havia sido a primeira pessoa a revelar a ele a existência da dimensão inconsciente da personalidade. Muito provavelmente, teria sido a partir destas sessões e não da leitura do manual de Kraft-Ebing que Jung se decidiu pela psiquiatria. A atividade inconsciente ficou clara para ele no momento em que percebeu a habilidade de sua prima para ascender um nível mental muito superior ao que lhe era próprio. A questão das personalidades múltiplas, que seria o caso de Helena Preisswell, que entre outros, possui à época várias interpretações. Os organicistas explicavam o fenômeno por possíveis alterações no cérebro. Os associacionistas, por seu turno, atribuíam o fato à perda de contato entre dois grupos principais de associações. Theodore Flournoy sustentava que a personalidade principal estaria envolvida em jogos de regressão de memória com progressão e desempenho de papéis. A esses se poderia acrescentar a tese sociológica, segundo a qual o organismo psíquico se confundia por ter de viver em diferentes tempos com diferentes sistemas de valores. A nossa opinião não coincide com estas hipóteses, pois acreditamos na mediunidade de Helena Preisswell. O fato de ela ter mistificado em uma sessão, ou em muitas, não a desacredita como médium. Eusapia Palladino, famosa médium italiana que foi estudada exaustivamente por Cesare Lombroso e outros psiquistas, fraudou algumas vezes. O problema de Helena foi a total ausência de estudo e de seriedade por parte dela. Faltou-lhe orientação segura com respeito aos fenômenos que com ela aconteciam. A mediunidade não pode, e nem deve ser considerada como uma simples brincadeira ou como um espetáculo circense que mata a curiosidade dos leigos. Mediunidade é trabalho, é tarefa divina de edificação, contudo, quando desviada de seus reais objetivos pode ser causa de graves perturbações. Provavelmente Helena jamais tivesse compreendido o que aconteceu com ela e, sem qualquer tipo de ajuda e de esclarecimento sobre o fato mediúnico, se perdeu inteiramente. Gostaria de terminar este capítulo com um assunto não muito agradável. Jung utilizou o caso de Helena Preisswell em sua tese de final de curso, mas não teve a elegância de conservar o nome dela em oculto e o que é pior, a relação dela para com ele também foi desvelada. Diz MacLean, o caso foi tão sério que a moça teve de deixar a sua cidade indo costurar em Montpellier e, depois em Paris, só voltando anos depois. Ansioso por ser publicado e conquistar fama, não se importou com a dor que poderia causar a sua prima Bellamy. Críticos mais severos vão mais longe e dizem que, ao divulgar a história, ele arruinou a vida dela. Capítulo 5. Das Índias ao planeta Marte. Pedimos permissão ao nosso paciente leitor para tratar de um assunto, aparentemente não pertinente ao que estamos desenvolvendo. Entretanto, esta impertinência é apenas aparente, como veremos no decorrer dessa exposição. O título desta capítulo é o mesmo de um livro escrito por Theodore Flournoy, 1854 a 1920. Professor de Psicologia da Universidade de Genebra e pesquisador de metapsíquica. O assunto do livro é a médium Catherine Elise Muller, que ficou conhecida no espaço daqueles que se interessam por parapsicologia como Helene Smith. Catherine nasceu em Martigny, em Valais, na Suíça no dia 9 de dezembro de 1861 e faleceu em Genebra em 10 de julho de 1929. Quando a nossa história começa, Catherine, que, a partir de agora,
passaremos a chamar de Helena Smith, trabalhava em uma casa comercial onde, em razão de sua honestidade e capacidade de trabalho, havia conseguido atingir um cargo de muita importância, alguma coisa que, modernamente, se poderia chamar de gerência. Flournoy descreve Helena como uma mulher alta, bonita, com cerca de 30 anos de idade, cabelos e olhos escuros, rosto inteligente e vivo. A sua aparência, de modo algum, lembrava o aspecto estático e macilento de certos médiums da época, e até em nossos dias eles existem, cujo ar de antiga sibila desperta logo a desconfiança das pessoas sensatas embora impressione os incautos. Muito pelo contrário, ela parecia uma pessoa extremamente saudável, acuando uma robustez física e mental que levava aqueles que com ela entrassem em contato, a simpatizar-se com ela à primeira vista. Tendo se aproximado de grupos espíritas, ficaram evidentes as suas faculdades mediúnicas. Era médium vidente, clareaudiente de incorporação. Durante as sessões, Helena recebia mensagens mediúnicas que se referiam a acontecimentos passados, normalmente desconhecidos das pessoas presentes, mas cuja veracidade se comprovava recorrendo-se a dicionários históricos, enciclopédias ou mesmo a tradição das famílias a que tais mensagens se referiam. Não era apenas isso. Frequentemente havia mensagens de espíritos desencarnados com prescrições médicas quase sempre muito eficientes, discursos morais edificantes, recados de pessoas desencarnadas há pouco tempo e, finalmente, informações sobre as vidas passadas das pessoas presentes, mas que, infelizmente, não podiam ser comprovadas facilmente. Assim, ela identificava uma pessoa como tendo sido o almirante Coligny, nascido em Châtillon, Suloing, em 1519 e morto em Paris, em 1572, na tristemente famosa noite de São Bartolomeu. Outra pessoa era identificada com a princesa Lamballe, 1749 a 1792, amiga íntima de Maria Antonieta, a rainha da França guilhotinada em 1793, meses depois do rei Luís XVI, seu esposo. Helena possuía um espírito guia que orientava as sessões e se identificava como Leopoldo, que, em vidas passadas havia sido o famoso personagem José Balsamo, conhecido pelos amantes da literatura francesa, principalmente dos romances de Alexandre Dumas e os conhecedores do ocultismo. Este fato é muito comum no espiritismo. Basta lembrar a relação médium que existe entre Francisco Cândido Xavier e Emanuel Edivaldo Pereira Franco e Joana de Angelis. Nas primeiras sessões, conta-nos Flournoy, Helena era consciente dos fenômenos que aconteciam com ela. Apresentava apenas ligeiro transe, conservando-se, aparentemente, senhora de si mesma. Nesse estado, conversava com as pessoas, descrevia as suas visões e repetia as palavras que, segundo ela, os espíritos lhe ditavam. Com o passar do tempo e a continuidade das sessões, Helena foi ficando cada vez mais inconsciente e sua memória, anteriormente preservada, passou a apresentar falhas de modo que não mais se lembrava do que havia dito em estado de transe. Em algumas oportunidades, incorporava espíritos e, então, sua personalidade alterava-se sensivelmente. A essa altura dos acontecimentos a moça começou a apresentar fenômenos estranhos em sessões diferentes ou mesmo no decorrer de uma mesma sessão. Esses fenômenos que Flournoy dividiu em ciclos possuíam 3 momentos ou fases distintas: o ciclo hindu, o ciclo real e o ciclo marciano. Vamos em seguida examinar esses ciclos, guiados pelo texto de Flournoy. No ciclo hindu, a médium vive uma suposta encarnação na Índia como filha de um cheque árabe e seu nome era Simandini. Seu pai a dera como esposa a um príncipe chamado Sivalkanayaka, que havia reinado em Canaraí, em 1401, havia construído a fortaleza de Chandragiri. Quando Helena vivia esta encarnação, expressava-se em sânscrito, língua muito antiga falada na Índia.
Era um problema de difícil solução para Flournoy. Como explicar que aquela moça simples pudesse falar em sânscrito, uma língua antiquíssima conhecida no Ocidente apenas por um número bastante reduzido de eruditos orientalistas? Flournoy, que não admitia nem como hipótese a reencarnação, imaginava que o conhecimento paranormal de Helena, no que dizia respeito ao sânscrito, teria origem em uma gramática daquela língua que ela houvesse folheado ao acaso, ou em um texto escrito naquele idioma com o qual houvesse entrado em contato. É difícil acreditar que um homem inteligente e culto como Flournoy pudesse aceitar a possibilidade de uma pessoa dominar as estruturas fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas de uma língua como simples vista em uma gramática ou por meio de um conato circunstancial com um texto de uma língua desconhecida para ela. Do nosso ponto de vista, seria mais fácil acreditar na reencarnação em uma argumentação deste tipo. Acresce-se isso, o fato de que Helena sempre afirmou que jamais havia tido, ante seus olhos, um texto em sânscrito de nenhuma natureza. No caso de Helena Smith, há uma questão muito mais surpreendente: não há a letra F no sânscrito realizado pela médium, o que acontece também com o sânscrito da Índia. Ora, seria necessário uma formação muito mais do que superficial na cultura indiana para saber que aquela língua não possui esta letra. Em sânscrito também não existia vogal U. Helena pronunciava esta vogal, embora o escrever grafasse O. Flournoy nos conta, profundamente impressionado, a performance dramática de Helena no papel de Simandini. A maneira pela qual Simandini sentava-se, languidamente, apoiando um braço ou a cabeça sobre os ombros de um Sivokra imaginário, ora real, quando ela me tomava como sendo esse príncipe, ora imaginário, em que ela se mantém apoiada no ar em atitude de equilíbrio inverossímil que implica em contratura de equilibrista, a gravidade de suas prosternações quando, após haver durante muito tempo feito oscilar a caçola, ela cruza sobre o peito as mãos estendidas. Ajoelha-se e inclina-se 3 vezes com a testa quase roçando no chão. A suavidade melancólica de seus cantos em surdina, que se desenvolvem por entre nós como que de flautas, prolongando em longo decrescendo e só se extinguindo ao cabo de 14 segundos. A desenvoltura de seus movimentos ondulantes e flexuosos quando ela brinca com um macaco imaginário, acaricia-o, beija-o, excita-o, ralha com ele, rindo ou fazendo repetir os seus meneios. Todas essas mímicas são diversas. Todo esse modo de falar exótico tem tal cunho de originalidade que nos perguntamos estupefatos, como pode esta moça do Lago Lehmann, sem educação artística e sem conhecimento especial do Oriente, arranjar tamanha perfeição que mesmo a melhor atriz só conseguiria por certo, mediante a estudos prolongados ou por longos estágios nas margens do Gandhi. Vejamos, em continuidade, o ciclo real. Neste caso, Helena Smith, em uma existência passada na França, no final do século XVIII, havia sido a infeliz Maria Antonieta, esposa de Luís XVI. Esta encarnação marcou-a de tal modo que sentia verdadeiro pavor quando se aproximava de homens de meias brancas, usando brincos, sapatos reluzentes, portando fuzis. Esta seria a indumentária dos homens que levaram a rainha escoltada para ser decapitada na guilhotina, durante a Revolução Francesa. Inicialmente, a médium apenas relatou oralmente a sua vida passada como rainha da França. Depois ela passou para uma fase de dramatização do papel de soberana e, por fim, passou a escrever e assinar como se fosse Maria Antonieta. Quanto ao seu papel dramático, poder-se-ia considerar 2 aspectos: a representação de uma rainha ou de uma mulher da nobreza em geral e a representação específica da esposa de Luís XVI. No primeiro caso nada deixa a desejar, porém, pode-se dizer que é muito bem vivido. Sobre esta questão nos escreve Flournoy. É preciso ver quando o transe real é franco e completo, a graça, a elegância, a distinção, a majestade mesmo que rompem das atitudes e gestos de Helena.
as mais delicadas nuances de expressão, a amabilidade encantadora, condescendência ativa, piedade, indiferença, desdém, manifestam-se uma após outra em sua fisionomia e em seu comportamento ante o desfilar dos cortesãos que povoam seus sonhos. Seus jogos de mão com o lenço verdadeiro e com acessórios fictícios, o leque, o binóculo, o frasco de perfume tampado que ela traz na escarcela pendurada na cintura. E as suas reverências, os seus movimentos cheios de desenvoltura que fazem atirar para trás a suposta cabeleira. Tudo isso é, ao mesmo tempo, indescritível e perfeito como a naturalidade espontânea. Outro traço interessante de Helena Smith no papel da rainha francesa, era a finesse com que se comportava. Quando dialogava com as pessoas presentes e essas faziam a ela considerações incômodas, a médium replicava de um modo assaz espirituoso que desarmava o seu interlocutor e esta maneira de ser estava perfeitamente de acordo com os hábitos das cortes europeias, notadamente a francesa. Quanto ao papel específico de Maria Antonieta, ela, na opinião de Flournoy, ficava a dever. Assim, a assinatura de Helena em nada se assemelha à da rainha guilhotinada. Havia, por certo, algumas analogias ortográficas entre as duas assinaturas. Tais semelhanças eram características do sistema ortográfico francês do século XVIII, não podendo, desse modo, funcionar como um elemento identificador da personalidade de Maria Antonieta. No momento em que Helena Smith falava como Maria Antonieta, ouvia-se um francês falado por um estrangeiro, contudo esse sotaque se parecia mais com o inglês do que com o austríaco, quando deveria ser o contrário uma vez que a pátria de Maria Antonieta era a Áustria e não a Inglaterra. Por fim, conta Flournoy que Helena, revivendo a sua morte como Maria Antonieta, faz uma exortação a uma dama presente que ela dizia ser a princesa Lamballe. Entretanto, a princesa havia morrido 3 anos antes. Tudo parece pôr em dúvida a autenticidade de Ciclo Real e a reencarnação de Helena Smith como Maria Antonieta. Existe, porém, um detalhe pouco conhecido dos estudiosos do assunto que é bastante favorável à tese da reencarnação. Trata-se do seguinte: durante uma sessão em Genebra, na casa de Flournoy, assistida por diversas pessoas importantes, entre elas o Dr. M.W., relacionado com diversas famílias aristocráticas da cidade. Então, Helena tem a visão de uma rua estreita, perto da Catedral de São Pedro, a Rua dos Cônegos. Seus olhos se fixaram no número 12 onde havia uma residência. Ela consegue ver no interior da casa uma escrivaninha entre outros móveis. Perto da escrivaninha há um senhor, vestido à moda do século XVIII. Ele estava com uma carta na mão e chorava enquanto lia. Nesse momento, Helena gritou emocionado: "Pobre M. Será que a mensagem chegará sem demora?" O caso interessou bastante ao Dr. M.W. a ponto de merecer de sua parte uma investigação para saber se, na época de Luís XVI, alguém chamado M havia residido na Rua dos Cônegos número 12. A investigação foi muito bem sucedida. A pessoa de fato existia e o que era melhor, os móveis deixados pelo Sr. M haviam sido herdados por 2 ou 3 gerações. Muitíssimo interessado no caso, o investigador prosseguiu o seu trabalho e descobriu uma escrivaninha igual à que fora descrita pela médium. A escrivaninha em questão era, naquela oportunidade, propriedade de um lacaio de quarto que a guardara em um celeiro porque ela se encontrava muito deteriorada. O Dr. M.W. desejou saber o que continha a velha escrivaninha. Encontrado o móvel, ele o examinou gaveta por gaveta, porém, nada encontrou. O homem não desanimou e, prosseguindo em sua busca, descobriu um escaninho secreto e, dentro dele, uma carta. M.W. emocionado, tomou em suas mãos o velho documento. Era uma carta de Maria Antonieta dirigida a Monsieur M que morava na Rua dos Cônegos número 12. No papel envelhecido poderiam ser lidos trechos enrugados e esbranquiçados por algo líquido, provavelmente, as lágrimas do velho e querido amigo da rainha.
O ciclo marciano não resulta de encarnações de Helena Smith naquele planeta, mas do fato de a médium acreditar que entrava em contato com os habitantes de Marte. Foi no decorrer destas visitas espirituais ao planeta vermelho que ela criou a língua marciana, que foi estudada exaustivamente por Flournoy e Henry. Este idioma se modificou ao longo do tempo. Inicialmente era um idioma rudimentar e mal feito, um tanto semelhante ao francês, do qual conserva, em cada palavra, o número de sílabas e certas letras muito características da língua gaulesa. À medida que o tempo passava e as sessões prosseguiam, a língua marciana era aperfeiçoada, assumindo aspectos muito especiais. Surgem, então, fonemas consonantais particulares, uma prosódia típica e algumas formas recorrentes. Com relação ao francês, a língua de Marte possui abundância de aberto e fechado de i, todavia as vogais das ais e os ditongos deste tipo eram raros. Tem-se neste caso, uma língua natural que foi criada sem a participação consciente de Helena. Do ponto de vista semântico, as palavras dessa língua expressam ideias e a relação entre as palavras e ideias é constante. Não se pode imaginar, a não ser com uma certa dose de má vontade, que a língua criada por Helena seja uma espécie de algaravia com a qual as crianças brincam, dizendo que estão falando uma língua qualquer. De fato, trata-se de uma língua muito bem articulada, contudo não pode ser considerada uma língua nova, já que o seu estudo nos leva a notar, naquele sistema linguístico, muitas características do francês. Certa vez, Théodore Flournoy chamou a atenção da médium para as semelhanças entre o francês e o idioma de Marte. A moça não recebeu comentário pacificamente e estabeleceu com o pesquisador uma ligeira discussão. O que aconteceu a seguir? Vamos ver o que nos diz Flournoy. Eu me restringi a acusar o sonho marciano de não ser senão uma imitação do meio civilizado que nos rodeia, acentuar a riqueza do idioma marciano em II, incriminar a sua sintaxe e o seu CH emprestado do francês. Eis que ela me joga uma língua absolutamente nova, com um ritmo muito particular, extremamente rica em A com H que até aqui fora inexistente e cuja construção é tão diferente da nossa que não há meios de encontrar analogias. Gostaria de fazer aqui um breve comentário sobre a língua marciana. Segundo Flournoy, a língua de Marte é o ponto mais fraco dos fenômenos mediúnicos onde a fraude inconsciente ficou provada. Podemos refutar esta afirmação do seguinte modo: nada impede que a criação da língua marciana não seja produto consciente ou inconsciente de Helena Preiswark, mas resultado da intervenção de um espírito leviano que resolvera pregar uma peça ao experimentador. Se ele admite que seria muito difícil para Helena Smith falar ou escrever em sânscrito, tanto mais difícil seria criar uma língua articulada que o próprio Flournoy confere o status de uma língua real e cria-lhe em um espaço de tempo recorde. Fica a observação por enquanto. Vamos, em prosseguimento, tratar do espírito guia de Helena. Ele, como já o dissemos em outra ocasião, apresentava-se com o nome de Leopoldo e, segundo ele próprio, havia vivido, na França, como José Balsamo, também conhecido como Conde Gagliostro. Quando Leopoldo se manifestava, o claro e bonito timbre feminino, característico da voz de Helena, era substituído pelo vozeirão masculino com sotaque italiano nítido. Esse espírito possuía uma personalidade muito forte e, não raramente, discordava de seu médium. O interessante era que a assinatura de Leopoldo era diferente da caligrafia de Helena. Quando ele pega o lápis para escrever, ele o faz de um modo todo próprio. Durante as sessões, Leopoldo sempre se manifestava de um modo bastante simpático, sempre disposto a responder perguntas ou explicar coisas que não fossem bastante claras, acontecidas durante as sessões. Assim, às vezes, ele parecia um velho e paciente professor. Em certos momentos a sua fala tomava um tom acentuadamente moralista, acentuando os presentes a viverem corretamente ou mesmo os advertia sobre comportamentos negativos. Médico, que era,
Costumava receitar remédios aos que lhe consultavam sobre problemas de saúde. Em tudo isso se mostrava muito diferente de uma mulher, notadamente, de Helena. Quando Leopoldo se manifestava por incorporação, havia um realismo inacreditável. Ao incorporar, Helena transformava-se, pouco a pouco, até a tomar uma aparência muito próxima de Gagliostro, inclusive com a papada que lhe possuía sob o queixo. Incorporado, ele se comunicava com gestos largos, gestos maçônicos, graves e imponentes que se poderia chamar de sacerdotais. Vamos mais uma vez nos valer do texto de Flournoy. Primeiro, Helena sentia o braço tolhido ou como se estivesse ausente. Depois se queixa de sensações desagradáveis no pescoço, nuca e cabeça. Suas pálpebras se fechavam, a expressão fisionômica se entumecia em uma espécie de queixo duplo ou papada que lhe dava ares parecidos com o aspecto bem conhecido de Gagliostro. Repentinamente, a médium se erguia e caminhava vagarosa na direção de uma pessoa da assistência com a qual Leopoldo desejasse falar. Assumia uma atitude erta ou levemente arqueada para trás, ora com os braços cruzados majestosamente sobre o peito, ora com um deles erguido para o céu solenemente, formando algo assim como um símbolo maçônico, sempre o mesmo. Pouco a pouco, após um ataque de soluços, suspiros, ruídos diversos, acentuando a dificuldade que Leopoldo tinha para servir-se do aparelho vocal da médium, a palavra vinha, então, grave, lenta, forte, uma voz de homem com timbre poderoso de baixo profundo, com pronúncia e forte sotaque estrangeiro, por certo mais parecido com o italiano do que com qualquer outra língua. Nem sempre era fácil compreender Leopoldo, principalmente, se lhe engrossava a voz com um trovão, como fazia quando lhe era dirigida uma pergunta indiscreta ou se algum membro da assistência arriscava uma observação pouco respeitosa. Então ele tinha uma pronúncia bem mais gutural, usava termos obsoletos e arcaicos e isso de um modo pomposo, grandiloquente, untuoso, às vezes severo e terrível, outras vezes até mesmo sentimental. Tratava todo mundo pela segunda pessoa do singular e a assistência tinha a impressão de estar diante de um grão-mestre e de uma sociedade secreta, só pela maneira enfática e cavernosa como ele dizia, por exemplo, irmão e tu minha irmã, ao interpelar uma pessoa do público. Como acabou tudo isso? Bem, Theodore Flournoy, aproveitando-se de todo o material conseguido nas sessões com Helena, escreveu um livro intitulado Das Índias ao Planeta Marte. A partir desse momento, começaram os problemas. Em primeiro lugar entre Helena e Flournoy porque ela acusou o pesquisador de ter desfigurado a interpretação dos fatos ocorridos com ela em favor da tese materialista. Tais interpretações causaram um grande abalo emocional na médium. Logo depois destes acontecimentos, houve uma séria mudança na vida de Helena. Ela, que sempre fora uma pessoa trabalhadora e ativa, passou a viver sem maiores cuidados materiais porque uma admiradora dos Estados Unidos, mulher muito rica, depositou em um banco, na conta da médium, uma generosa quantia que possibilitaria a ela viver até ao fim de seus dias, sem maiores problemas financeiros. Ela, então, abandona o antigo emprego na loja, e passa a se dedicar às suas faculdades mediúnicas, procurando expandir mais os seus dotes espirituais. Helena desenvolve, assim, uma nova forma de mediunidade, a pictográfica, na qual ela dá luz a um grupo de quadro com motivação religiosa. Inicialmente, pintou apenas cabeças como a de Cristo e a de Maria. Mais tarde, a sua pintura se desenvolveu e, de cabeças, passou a pintar figuras de corpo inteiro como um quadro de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras e o de Jesus supliciado no Gólgota. Helena prossegue o seu trabalho, pintando bustos de personagens alegóricos como Jesus a caminho de Emaús e, por fim, pinturas de grupos como a Sagrada Família e a Transfiguração que foram seus últimos quadros. Todo esse trabalho a médium fazia em estado de transe ou estado sonambúlico na expressão de Robert Tocchetti,
Quando acordava não tinha a menor ideia das pinturas que havia feito e nem mesmo se havia usado pincéis ou não. Tudo leva a crer que não usasse pincéis uma vez que, ao acordar, seus dedos estavam muito sujos de tinta. Os quadros de Helena possuíam detalhes interessantes. As paisagens eram ricas em minúcias, mas não obedeciam ao fotografismo realista porque se notava nesses quadros a presença do ficcional imaginário. Nas figuras humanas, destacavam-se os olhos, muito grandes e abertos que lembravam um pouco os olhos dos alucinados. A crítica especializada recebeu bem esses trabalhos de Helena Smith, principalmente em virtude de seu detalhismo. As mãos do Cristo no Horto das Oliveiras eram grandes e calosas, mãos de laborioso operário, mãos de carpinteiro que denunciavam a atividade profissional que ele exercera em Nazaré antes de entrar na vida pública, o que mostra o talento especial do pintor. Terminado este longo parênteses, voltemos a Jung, que de modo algum ficou esquecido. Em 1900, ele começa a preparar a sua tese de final de curso, tese que ele terminará em 1912 e cujo título era Zur Psychologie und Pathologie sogenannter Okkulter, sobre a psicologia e patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. Na sua tese de final de curso, Jung decidiu tratar de ocultismo, leia-se mediunidade, aproveitando-se do material das experiências que tivera com a mediunidade de sua prima nas sessões que tratamos no capítulo anterior. Estava Jung se preparando para o seu trabalho acadêmico, quando chegou às suas mãos o livro de Flournoy, Das Índias ao Planeta Marte, que já era, então, um best-seller. Jung devorou o livro e tão entusiasmado ficou com a obra que escreveu a professor Flournoy, prontificando-se a verter o livro para o alemão, o que não aconteceu em razão do contrato entre o autor e o editor não ter tido bom êxito. Na sua tese, Jung parece não estar em dúvida sobre a origem dos fenômenos psíquicos e questiona se esse tipo de fato deve ser atribuído à natureza da própria alma ou se tais fenômenos acontecem por causa da presença de alguma inteligência exterior ao médium que nele atua. Jung, apesar de tudo que viu ao longo de sua vida até aquele momento, expôs a primeira tese. Toma então os fatos acontecidos com Helena Pressuer, que os generaliza explicando os fenômenos mediúnicos pela ação do inconsciente. Para ele, o livro de Flournoy confirma a tese segundo a qual partes dissociadas do inconsciente poderiam manifestarem-se independentemente, projetando-se por meio de alucinações ou assumindo temporariamente o controle de uma pessoa e se apresentado nas sessões mediúnicas como espíritos desencarnados. Com isso, Jung faz a sua primeira defecção. Ele poderia escolher entre duas possibilidades, a espiritualista e a materialista, e ele prefere a segunda ao perfilhar a tese de criptestesia, usada por Flournoy para explicar o caso Helena Smith. Daqui para frente, Jung continuará, como veremos, nos capítulos seguintes, a receber toques do plano espiritual. Entretanto, teimosamente ele se aferrará à tese dos complexos e dissociações de natureza inconsciente. Capítulo 6. O exercício da medicina e o casamento. Estamos no dia 10 de dezembro de 1900. Jung, formado em medicina, vai ocupar um lugar no hospital psiquiátrico de Burgosli, que ficava em Zuriche. Jung estava satisfeito com aquela possibilidade de mudar de ares, uma vez que Zuriche era uma cidade maior e mais interessante do que Basileia, onde ele vivia. O trabalho em Burgosli, inicialmente, lhe pareceu um desafio. Ele fora para lá desejoso de responder a uma pergunta: o que se passa na alma de um doente mental? Os seus colegas, contudo, não tinham essa mesma preocupação. Os psiquiatras de Zuriche pareciam muito um tanto desinteressados na personalidade psicótica e limitavam-se a descrever os casos, fazer diagnósticos e, por fim, colocar no doente um rótulo de acordo com as classificações existentes nos manuais clássicos de psiquiatria, que haviam se tornado uma espécie de catecismo para a maioria deles. Jung achava que era muito importante inovar, de algum modo,
no tratamento da doença mental, e ele acreditava que esta inovação teria sido feita por Sigmund Freud. Conta-nos o criador da psicologia analítica. Nesta situação, Freud foi essencial para mim, principalmente em virtude de suas pesquisas fundamentais sobre a psicologia da histeria e do sonho. Suas concepções mostraram-me um caminho a seguir para as pesquisas posteriores e para a compreensão dos casos individuais. Freud introduziu a questão psicológica na psiquiatria, embora não fosse psiquiatra, mas neurologista. Essa observação de Jung sobre a obra de Freud nos parece muito interessante. Lamento apenas que, ao dizer, Freud levou a psicologia para a psiquiatria, não tenha podido dizer, eu levarei a interpretação espírita para o tratamento da loucura. Certa vez o Dr. Juliano Moreira, 1873 a 1933, famoso médico e cientista baiano, teria dito: o espiritismo é uma fábrica de loucos, o que não estaria muito longe da verdade se trocássemos a palavra espiritismo por mediunidade sem estudo e vinculada a interesses menores. O médium que se envolve e se perde nas tias da vaidade, do orgulho e do egoísmo, pode sofrer um processo obsessivo cujos sintomas, não raro, são muito parecidos com algumas patologias mentais, notadamente, a esquizofrenia. É pena que uma inteligência brilhante como a de Jung não tenha se decidido pela interpretação espiritualista dos fenômenos patológicos, fincando pé na explicação materialista, presa dos próprios preconceitos. Vamos, todavia, continuar o nosso estudo sobre a vida de C.G. Jung, enfatizando a tese que deu título a esse livro. No começo de seu trabalho em Burgosli, aconteceu um fato muito interessante com ele. Foi internado naquele hospital uma mulher, ainda jovem, que sofria de depressão profunda e que, depois dos testes de anamneses convencionais, foi classificado como um caso de esquizofrenia ou demência precoce, como esta doença se chamava então. Jung não aceitou esse diagnóstico, entretanto, não o contestou, uma vez que era um recém-chegado ao hospital e não poderia, por questões de ética médica, contestar um diagnóstico feito por outros colegas mais experientes que ele. Jung, contudo, viu o caso daquela mulher como uma depressão comum. Inicia, então, com a paciente, um tratamento com base na associação de palavras. Examina e discute os sonhos dela. Por meio desse processo, ele descobre alguns fatos fundamentais da vida daquela mulher que a anamnese comum, realizada por outros médicos, não havia revelado. A técnica usada por Jung trouxe à tona a seguinte história: quando solteira, a mulher havia conhecido um rapaz muito rico, filho de um industrial, e por ele se apaixonou. O jovem, todavia, não pareceu não corresponder, de modo algum, aos sentimentos que ela lhe dedicava. Frustrada e ferida em seu amor próprio, pois se julgava, e de fato era, uma mulher muito bonita, decidiu-se casar-se com um outro homem, seguindo a fórmula errônea segundo a qual é possível consertar um coração partido com pedaços de outro coração. 5 anos depois, conversado com um velho amigo, este revelou a ela que o seu casamento havia sido chocante para o filho do industrial. Ela ficou lívida e, em pouco tempo, instalou-se a depressão. As coisas, entretanto, não pararam por aí. Certo dia, ele estava dando banho em seus filhos, uma menina de 4 anos e um garotinho de 2. No país onde ela vivia havia problemas com o fornecimento de água, de modo que apenas a água para beber era tratada e saudável. A água para o banho, vinda de um rio próximo, estava contaminada e, portanto, prejudicial à saúde. Enquanto ela dava um banho no menino, viu a filha chupando uma esponja molhada. Entretanto, inexplicavelmente, não deu ao caso maior importância. Quanto ao menino, fê-lo tomar um copo da água poluída. Naturalmente, lembra Jung, ela fez isso em estado de inconsciência ou de semiconsciência. Pouco tempo depois, a menina morreu de tifo, embora o menino escapasse ileso.
A depressão da mulher aumentou consideravelmente e ela foi internada para tratamento. Jung havia encontrado a origem da depressão. O sentimento de culpa pela morte da filha. Surgiu, entretanto, um problema. Deveria ou não contar à mulher, francamente, a causa de seu problema? Imaginou que, se contasse a seus colegas o seu dilema, eles acharam que a revelação só iria piorar a situação mental da mulher. Havia, porém, julgava Jung, uma chance de o resultado ser inverso. Decide, então, enfrentar um grande risco, prossegue o tratamento e revela à doente o que havia descoberto. Foi duro para a mulher aceitar o que havia feito. Ela sofreu muito, contudo, depois de 15 dias, deixou o hospital e nunca mais voltou. Jung silenciou sobre este caso uma vez que, se o tornasse público, a mulher poderia ser processada pelo marido ou pelos parentes dele. Ele considerou que seria um fardo demasiadamente pesado para ela a consciência da morte de sua filhinha. O estranho, porém, é que não fica claro para Jung o motivo da hostilidade contra a criança. Ela estaria apenas derramando sobre os filhos a sua dor e frustração por ter perdido o homem por quem se apaixonara? Ela estaria tentando com a morte dos filhos destruir os vínculos que possuía com o homem a quem não amava? Se, entretanto, chamarmos a nosso socorro a teoria da reencarnação, novas luzes poderão ser lançadas sobre o caso. Que laços de vidas passadas uniram os personagens deste drama cruel? O filho tímido do rico industrial, a mulher apaixonada que deixou morrer a própria filha e tentou matar o filho, os filhos agredidos pela própria mãe. Que relações reencarnatórias mantinham próximos esses espíritos? Será que ela matou uma criança inocente ou se vingou de um inimigo de outras vidas? Teria ela, no momento de agressão às crianças, sido vítima de um espírito obsessor? Não descartamos, de modo algum, essas hipóteses, mas Jung sim, uma vez que ele trabalha com categorias provenientes do materialismo, excluindo, por consequência, toda e qualquer explicação metafísica. Vamos mais uma vez ler um testemunho de Jung. Em muitos casos psiquiátricos, o doente tem uma história que não é contada e que, em geral, ninguém conhece. Para mim, a verdadeira terapia só pode ter início depois de examinada a história pessoal. Esta representa o segredo do paciente, segredo que o desesperou. E, ao mesmo tempo, encerra a chave do tratamento. É, pois, indispensável que o médico saiba descobri-la. Ele deve propor algumas perguntas que digam respeito ao homem em sua totalidade e não se limitar apenas aos sintomas. Na maioria dos casos, não é suficiente explicar apenas o material consciente. Conforme o caso, a experiência de associação pode abrir caminho à interpretação dos sonhos ou então ao longo do contato com o doente. A observação de C.G. Jung nos parece correta e pertinente, contudo, faltou-lhe um detalhe altamente relevante. É fato que se necessita conhecer a vida do paciente para que se inicie a terapia profunda. Todavia, nem sempre o exame da vida atual resolve o problema, uma vez que a origem do trauma pode estar situada em uma outra vida. Diz ainda Jung que é necessário ver o doente de um ponto de vista holístico. Muito bem, contudo, uma atitude que pretenda ver o homem na sua totalidade não pode se recusar ao exame de dimensão espiritual. O homem é corpo e alma, e todas as vezes que se tem reduzido a criatura humana apenas ao corpo, os resultados não têm sido os melhores. Continuemos, porém, aprendendo com Jung. Em 1905, tornei-me professor de psiquiatria, ocupando, no mesmo ano, o cargo de médico-chefe da clínica psiquiátrica da Universidade de Zuriche. Permaneci 4 anos nesta função. Depois, em 1909, fui obrigado a abandoná-la simplesmente porque o meu trabalho havia se tornado excessivo. No curso dos anos, a minha clientela particular aumentara de tal modo que não podia mais dar conta daquele trabalho. Continuei, porém, a minha atividade docente até 1913.
Dei cursos de psicopatologia e naturalmente, cursos sobre os fundamentos da psicologia freudiana, assim como sobre a psicologia dos primitivos. Esses eram os temas principais. Durante o primeiro semestre, os cursos mais importantes versaram sobre hipnotismo, os trabalhos de Pierre Janet e Flournoy. Mais tarde, o problema da psicanálise freudiana passou ao primeiro plano. Entre 1901 e 1902 a vida de Jung era demasiadamente apertada do ponto de vista econômico, pois deveria sustentar sua mãe e sua irmã. Conta ele que, certa vez, sua mãe estivera no hospital onde ele trabalhava e, entrando na sala, viu, nas paredes, representações gráficas do tempo de reação de seus pacientes. Emilia teria comentado com azedume: "Isso realmente possui algum significado?" Jung ficou arrasado, pois aquele comentário de sua mãe soou, para ele, como uma crítica no sentido de chamar a sua atenção para a inutilidade da carreira que havia escolhido. Em 1902, entretanto, as coisas mudaram. Vamos, em seguida, dar uma olhada no texto de MacLean que trata da origem desta mudança. Em 1896, quando cursava ainda a escola de medicina, encontrou Emma Rauschenbach. Ela estava então com 14 anos. Tendo contemplado a menina no alto de uma escada, confidenciou a um amigo a sua profunda intuição de que se casaria com ela. Novamente, nota-se aqui a intuição de Jung que parece reconhecer a pessoa que seria sua esposa. Simples palpite. Encontro casual? Reencontro de espíritos que se conheciam de vidas passadas? Deixo a resposta para o leitor. Pois bem, é com essa moça muito bonita e dona de uma herança considerável que Jung decide se casar. Faz-lhe então uma proposta de casamento, mas a proposta foi recusada. Qual foi a causa da recusa de Emma? Segundo alguns biógrafos de Jung, ela teria recusado porque, muito ingênua, teria trocado beijos com um rapaz e por isso se julgava comprometida com ele e, portanto, seria necessário que seu pai desfizesse o noivado dela. Outros dizem que ela teria recusado por saber que o homem que pedia sua mão era um apaixonado por psiquiatria e não gostaria de se casar com um homem escravo de uma ideologia. Permita-me, meu caro leitor, que me intrometa de novo aqui com uma outra tentativa de explicar a recusa da jovem. Jung de fato, se casou com Emma, mas ela não foi feliz. E por quê? A resposta é muito simples. Jung jamais conseguiu dominar a sua sexualidade e se tornou o que se poderia chamar de mulherengo. Muitas foram as mulheres que gravitaram em torno dele como mariposas em volta da luz. Das muitas mulheres que gravitaram em torno de Jung, duas se tornaram famosas pela profundidade do relacionamento: Sabina Spillane e Toni Wolff. Esses dois casos foram escandalosos e Emma os conheceu e teve que engoli-los para salvar seu casamento. Jung chegou a propor à sua esposa que Toni Wolff, La Femme Inspiratrice, como ele a chamava, e fosse sua concubina especial em uma espécie de ménage à trois, e Emma teve que aceitar a contragosto naturalmente. Esta relação entre Jung e Emma pode ter origem em outras vidas. Esta hipótese tem a virtude de explicar a origem da recusa inicial. Assim, é bem provável que, em outras vidas, Jung houvesse se comportado do mesmo modo para com Emma, causando-lhe profundos dissabores. Nesta vida, decidiram tentar um ajuste, mas quando ela o vê, tem algum tipo de reminiscência e recua. Continuemos, orem. Afastadas as resistências de Emma, Jung se casa com ela no dia 14 de fevereiro de 1903. Depois da lua de mel e de uma viagem pelos Açores e Ilha da Madeira, isso graças à fortuna da esposa, o casal voltou a Zuriche, indo morar nas dependências do hospital de Burgosli. No final daquele mesmo ano, Emma engravidou e no ano seguinte, no dia 26 de dezembro, nasceu Agatha, a primeira filha de Jung. Além de Agatha, Jung terá ainda mais 4 filhos, 3 meninas e um menino. No ano seguinte,
Jung ampliou seu círculo de amizades e se tornou amigo de Albert Einstein, que já havia publicado a sua teoria da relatividade. Em muitas ocasiões, Jung convidou o físico para almoçar em sua casa e nessas oportunidades, travaram-se longas conversas. Infelizmente, as dificuldades de Jung com matemática,